Olá, tudo bem com você? E chegamos quase ao fim da nossa série, penúltimo tema da série Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Domingo que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário, teremos então o tema de encerramento, o grande finale da série Gênesis. Nosso propósito tem sido até aqui mostrar que no primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo, nós temos ali as verdades fundamentais esboçadas nesse livro. Todo o restante da Bíblia vai ampliando essas verdades maravilhosas, de modo que quando chegamos ao Apocalipse, vemos então a conclusão daquilo que começa lá em Gênesis 3. Já estudamos esse capítulo, o capítulo mais triste da Bíblia, e vimos também que no desfecho da Bíblia, no Apocalipse, nós encontramos então a solução definitiva, a volta de Jesus. O tema de hoje, a intervenção divina, ou o Deus que intervém. Deus prometeu permanecer conosco em cada passo durante a nossa vida, durante a história deste mundo, e nós veremos então aqui, nesta noite, o assunto então da intervenção divina. Antes, porém, eu quero lhe contar uma história, um segredo aí da minha vida, na minha infância. Quando era criança, eu costumava fazer algo que eu espero que as crianças não façam depois em casa. Quando eu via aquelas trilhas de formigas no quintal da casa dos meus pais, às vezes eu pegava um algodão, embebia no álcool, colocava no meio do caminho, ateava fogo e ficava imaginando depois o telejornal das formigas no formigueiro, contando ali os repórteres formigas que um gigante apareceu por ali e incendiou o caminho delas. Olha que maldade, né? A mente infantil e misturada com um pouquinho de maldade ali, fazia esse tipo de coisa. Sabe, depois eu fiquei pensando, se eu fosse um personagem do bem naquele momento e quisesse advertir as formigas de que havia perigo lá adiante, porque um gigante estava planejando atear fogo ali na trilha, no caminho delas, como eu poderia, ser humano, muito maior que as formigas, me comunicar com elas a fim de que elas pudessem ser advertidas do perigo lá adiante? Certamente que como gigante, ser humano, eu não conseguiria fazer isso. A forma mais efetiva seria, de algum jeito, me transformar numa formiga. E então, no meio delas, tentar convencê-las de que lá na frente havia perigo. Eu poderia até ser mal compreendido. E de repente até ser expulso do caminho porque elas queriam trabalhar. Mas eu tentaria fazer com que elas percebessem o perigo que estavam correndo. Sabem, algo mais ou menos parecido com isso foi feito por Jesus. Nós já estudamos isso. Deus é infinito, é o Criador do universo. Jesus, como diz João, é o Verbo eterno. Como diz Isaías, é o Pai da eternidade, é o Deus forte, Príncipe da paz. É o Eu Sou das Escrituras. Mas para se tornar compreensível, para conviver com os seres humanos e mostrar como é Deus para os seres humanos, ele se tornou um ser humano. É o milagre da encarnação. Nasceu como ser humano, viveu como ser humano e na cruz morreu para pagar os nossos pecados. Ele se fez um de nós. Isso é maravilhoso. Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e caminhou com os seres humanos por 3 anos e meio. Morreu numa cruz para perdoar nossos pecados e mostrar o preço que Deus esteve disposto a pagar e pagou pela nossa salvação. Jesus ressuscitou, ficou mais 40 dias com seus discípulos e foi para o céu. E o que ele fez naquele momento? Na ascensão nós encontramos ali uma cena muito bonita e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ver exatamente a cena da ascensão de Cristo. Atos capítulo 1, versos 8 a 11. Observe aqui o que acontece nesse momento especial. Diz aqui o texto que quando Jesus... Verso 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu,
Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, sabemos que eram anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Veja que promessa maravilhosa que encontramos aqui. Cristo prometeu voltar do modo como ele subiu. Ele foi envolto pelas nuvens, estava acompanhado de anjos, e então ele diz que voltaria do modo como subiu para o céu. Os anjos fizeram essa promessa. Como é bom saber disso. Eu quero convidar você nesse momento a fazermos uma oração. Uma oração que envolve um pedido especial. O pedido para que nós estejamos preparados para esse grande momento em que Jesus voltará nas nuvens dos céus com seus anjos. Feche os olhos e vamos conversar com o nosso Criador. Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela promessa que acabamos de ler na Tua palavra. Anjos de Deus disseram que Jesus voltará do modo como Ele subiu para o céu. E nós queremos estar prontos para essa grande intervenção divina, quando a história do pecado aqui na terra sofrerá um duro golpe. Nós te pedimos, ó Deus, que estejamos preparados todos os dias para o que vem aí no nosso futuro e especialmente para a volta de Jesus. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Na verdade, nós encontramos muitas vezes na Bíblia a promessa da volta de Jesus. São mais de 2.000 referências diretas ou indiretas a esse acontecimento. Aqui nós vemos 2 anjos. Imagine a cena. Jesus sendo levado para o céu, subindo a ascensão de Cristo, ali entre nuvens, como eu disse, rodeado por anjos, e ele então olha para baixo e vê seus discípulos com um olhar de tristeza, porque afinal de contas estavam tão acostumados a conviver com o Mestre, 3 anos e meio de intensa convivência. A saudade já começava a apertar o coração. Então Jesus pede que 2 anjos daquela comitiva desçam para confortá-los, reafirmando a promessa que ele mesmo já havia feito. Ele voltará. Enquanto isso, aguardem o cumprimento da promessa. O Espírito Santo vai enchê-los de poder, e aí vocês pregarão o Evangelho a todo o mundo, e assim aconteceu. Então a promessa de Jesus foi maravilhosa. Em João 14, 1-3, ele mesmo disse, lembra do texto? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e preparar, voltarei para receber vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam. Ele está no céu, nos levará para o céu. Ele disse, eu voltarei. Os anjos disseram, ele voltará. Os autores inspirados garantiram isso muitas vezes. Portanto, eu não tenho dúvidas e não preciso descrer do fato de que Jesus voltará. Ele nunca mentiu. Ele disse nas profecias que nasceria em Belém, nasceu. Disse que morreria na cruz, morreu. Afirmou que ressuscitaria, ressuscitou. E disse que voltará, vai voltar. Queiramos ou não, estejamos prontos ou não, no calendário de Deus isso vai acontecer. Mas que nós estejamos preparados para isso. Outra promessa maravilhosa que ele nos fez está em João 14. Vamos ler juntos esse texto? João capítulo 14, versos 16 a 18 e depois o verso 26. Além da promessa da vinda dele, ele fez esta promessa aqui. Leiamos juntos. João capítulo 14, começando com o verso 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E agora o verso 26, avance um pouquinho ali. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará
com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então a promessa de Cristo durante sua ausência, porque ele está agora, conforme o livro de Hebreus explica tão bem, no santuário celestial intercedendo por nós, na ausência dele, ele então envia outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque antes ele mesmo era o Consolador. Ele mesmo era aquele que estava ao lado, fortalecendo, incentivando, amando, dando poder. Agora o Espírito Santo assume o controle. E o Espírito Santo, não limitado pelas condições humanas, como Jesus esteve, quando aqui na terra, é pleno de onipotência, onisciência e onipresença. Então ele pode estar, e de fato está, na vida, na mente, no coração de cada pessoa que assim o deseja, que o convida, que pede que ele seja o seu consolador. Você já pediu isso para Deus? Você já clamou a Deus para que envie o seu Espírito Santo, o seu Paracletos? A palavra grega quer dizer algo como advogado. Alguém que está do lado de alguém para defendê-lo. Esse é o nosso Paracletos, o Espírito Santo. Você já pediu a Deus para que você receba o batismo do Espírito Santo? A presença do Espírito Santo, ela é transformadora. E essa promessa foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, vamos agora para o Gênesis, que é o nosso livro de estudo básico, né? Na verdade, a presença do Espírito Santo já é clara, mesmo lá na criação. Nós já vimos no estudo anterior que Jesus é o verbo que criou todas as coisas. Portanto, Jesus estava presente quando da criação. E o Espírito Santo? Gênesis 1, verso 2, diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre as águas. Então nós temos aqui evidência bíblica, no livro de Gênesis, para saber que realmente a Trindade estava ali envolvida. Por isso façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá estava o Pai, lá estava o Filho e também, acabamos de ler, o Espírito Santo. A palavra pairar, ou como diz ali, né, estava ali sobre a face das águas, o verbo ali, hebraico, é rahap, pairar. E só é usado para seres vivos, isso é muito interessante. Não se aplica a coisas, a um avião, por exemplo. Ele é usado para seres vivos, como águias, aves ou anjos e o Espírito Santo. Portanto, aquele que estava pairando sobre as águas era um ser vivo, uma pessoa divina, o Espírito Santo. Jó 33:4 e Salmo 104:30 mencionam o Espírito envolvido na criação. Agora vamos dar um salto de 1600 anos, Apocalipse, capítulo 22, 17, o último capítulo da Bíblia, saindo do primeiro, avançando para o último. E lá nós encontramos: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo e a igreja convidam as pessoas para vir e beber de graça a água da vida, para vir e aceitar as promessas de Cristo. Portanto, o que nós encontramos ali? Gênesis atesta a divindade do Espírito Santo ao colocá-lo como Criador, como um ser que está participando da criação. Então ele é divino. E Apocalipse deixa clara a personalidade dele ao dizer que ele convida, junto com a igreja, ele convida as pessoas para virem, beberem, terem paz, encontrarem Jesus. Seria muito estranho dizer que uma energia ou força ativa estaria convidando alguém para alguma coisa. Não é assim que funciona. Somente uma pessoa pode convidar outra para uma experiência especial. Então, que maravilhoso isso, não? No Gênesis, nós encontramos a certeza de que ele é divino, o Espírito Santo. E no Apocalipse, entre outros muitos textos, né, claro, nós encontramos a afirmação de que ele é uma pessoa divina, nos convidando para uma experiência com Deus. Ao longo das Escrituras, entre esses dois textos, Gênesis 1 e Apocalipse 22, são revelados o mistério e a obra do Espírito Santo por nós e em nós. Vamos ver alguns textos que falam disso também. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade?
Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, primeiramente Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo. E termina dizendo que mentiu a Deus. A quem, afinal, Ananias proferiu essa mentira? Mentiu. Para quem ele mentiu? Para o Espírito Santo ou para Deus? Tanto faz, porque o Espírito Santo na Bíblia é Deus. Mais um texto, mais dois na verdade. 1 Coríntios 6,19 e 2 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Logo, nós somos templo do Espírito Santo. Mas o outro texto diz: porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse Deus, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E agora, como ficamos? Num texto, Paulo diz que somos templo do Espírito Santo. No outro, mesmo Paulo, escrevendo aos mesmos coríntios, diz que somos templo do Deus vivo, ou Deus vivente. De quem somos templo? Do mesmo, dele mesmo. Porque o Espírito Santo é o Deus vivente, tanto quanto Jesus, tanto quanto o Pai. Avancemos aqui. Atos 15, 28 e Efésios 4, 30. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. E o outro texto diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, pareceu bem ao Espírito e a nós, ou seja, eles estão colocando ali, os apóstolos estão colocando o Espírito Santo junto com eles, como pessoas. Pareceu bem a ele, tanto quanto para nós, fazer alguma coisa. E depois é dito que o Espírito Santo pode ser entristecido, tanto quanto alegrado. Quando nos convertemos, quando somos selados para o dia da redenção, ele nos alegra, ele se alegra. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós afundamos no pecado, e isso nos machuca, isso entristece o Espírito Santo. Se ele sente tristeza, alegria, se ele tem sentimentos, ele só pode ser uma pessoa divina. Energias, forças ou coisa parecida, impessoais, não sentem alegria nem tristeza. E muito menos podem ser comparadas a seres humanos, como é o caso ali do texto de Atos dos Apóstolos. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, verso 2. Olha que interessante. O Espírito Santo, nesse texto aí, usa o pronome me aplicado a si mesmo. A palavra Espírito, na verdade, lá no grego, ela é um substantivo neutro. Só que os escritores inspirados do Evangelho se referem ao Espírito Santo usando o pronome masculino, pessoal, ekeinos. Se ele fosse apenas uma coisa ou energia, não usariam um pronome pessoal. Mas usaram. E o próprio Espírito usa para si mesmo esse pronome. Mais uma evidência da personalidade do Espírito Santo. Dois textos interessantes da escritora inspirada Ellen White, no livro Evangelismo, páginas 616 e 617, ela diz assim: precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Que texto claro, hein? O Espírito Santo, que é uma pessoa como o próprio Deus, o Pai, está andando por esses terrenos, está aí com você. E o outro texto diz, o outro parágrafo: o príncipe da potestade do mal, ou seja, Satanás, só pode ser mantido em sujeição, dominado pelo poder de Deus na terceira pessoa da Trindade, ou da divindade, o Espírito Santo. Se ele tem poder, ele não é poder apenas, ele tem poder. Satanás só pode ser sujeito, dominado, derrotado pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. A Bíblia e Ellen White são muito categóricos e claros em afirmar que o Espírito Santo não só é Deus, quanto também é uma pessoa divina. Jesus prometeu: eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos. Para mim esse texto é muito precioso, porque todos nós, você e eu, enfrentamos lutas na vida, dificuldades, barreiras, decepções, traumas. E enquanto esse mundo durar, e enquanto esse mundo de pecado durar, essas coisas serão realidade, infelizmente. Mas Jesus disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, até o fim dos tempos. E Ele está nesse momento conosco por meio da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, tanto quanto onisciente. E nós podemos então confiar nessa promessa maravilhosa: eu vos deixarei um outro Consolador para estar com vocês até o fim. Precisamos estar cheios do Espírito, a fim de nos preparar para o encontro com Jesus. Na vinda dele, teremos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e de reencontrar nossos queridos que dormem o sono da morte. A ressurreição de Cristo, como vimos num tema anterior, é a nossa grande certeza de que isso será uma realidade. Faz toda a diferença ter o Espírito Santo na vida. A Bíblia apresenta lá em Gálatas os frutos ou os gomos do fruto do Espírito. Você quer tê-los? Ali fala de amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os gomos do fruto do Espírito, não são nossos. Nós não podemos produzir por nós mesmos essas características. Mas se nós permitirmos e convidarmos o Espírito Santo de Deus para tomar conta de nossa vida, de nossos pensamentos, nós seremos pessoas transformadas pelo poder dele. Você aceita esse oferecimento de graça de Deus? Você quer ter do seu lado o grande advogado, paracletos divino, que é o Espírito Santo? Deus prometeu intervir em nossa história, e Ele está intervindo já faz tempo, na vida de muitas pessoas. Ao longo de toda a história da humanidade, Deus tem intervindo nas vidas humanas. Mas Ele prometeu, no fim da história, quando da volta de Jesus, interferir de modo definitivo. E esse será exatamente o tema do nosso próximo domingo, nosso último tema da série Gênesis, Verdades Fundamentais, nos primeiros capítulos da Bíblia. Permita que Deus intervenha em sua vida. Ele não faz nada contra a nossa vontade, já aprendemos isso nessa série. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Lá no Apocalipse, capítulo 3, nós encontramos um verso maravilhoso que diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e vou cear com você e você comigo. Esse cear, esse jantar, era símbolo de comunhão, de amizade, de intimidade. Portanto, o que Deus quer é que nós voluntariamente abramos a porta do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, para que Ele possa entrar ali e fazer morada. E eu posso assegurar a você, faz toda a diferença. É uma transformação radical e maravilhosa. Que Deus realmente sensibilize você para que você possa aceitar esse convite. O Espírito e a noiva dizem: vem, venha. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Aceite o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. E tudo será diferente. Eu quero convidar você nesse momento a fazer mais uma oração. E nós vamos orar especificamente pelo batismo do Espírito Santo, que é o que nós tanto precisamos, como indivíduos e como igreja. Vamos pedir que Deus envie para a nossa vida esse Consolador maravilhoso. E vamos entregar ao nosso Deus a nossa vontade. Porque, como diz o apóstolo Paulo, é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Mas temos que nos entregar. É só isso que Deus pede de nós. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, neste momento o nosso pedido especial é de que Tu nos batizes com o poder do alto. Nós entregamos a Ti agora, Senhor, a nossa vida. Nós entregamos o nosso coração, a nossa mente. Nós sabemos que Tu estás batendo a porta do nosso coração e nesse momento nós a estamos abrindo para Ti. Ó Pai, aceita esse Teu filho, essa Tua filha que neste momento está pedindo um milagre. Está clamando por uma mudança de vida, uma transformação do coração, que só Tu consegues e podes operar. Aceita, Senhor, a nossa entrega.
O nosso coração está aberto para Ti. Por favor, entra em nossa mente, em nossa vida e faze ali morada. E que os frutos do Espírito possam ser uma realidade em nossa vida por meio dessa comunhão íntima contigo. Obrigado, Pai, porque Tu tens intervindo na vida de pessoas neste mundo desde o princípio até o fim. Obrigado porque prometeste intervir no final com a volta de Cristo. E nós queremos estar preparados com as nossas lâmpadas cheias de azeite, cheias do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem, nós teremos então aqui o último tema da série Gênesis, verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Se você perdeu algum tema, estão todos aqui no canal da Igreja Unasp SP. Os 9 temas com este aqui estão todos ali gravados. Você pode assistir, reassistir, indicar para amigos, se inscrever no canal, compartilhar os conteúdos, porque assim você faz a palavra de Deus chegar mais longe. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.